eu queria que as pessoas manifestassem aqui o que esse espírito, antes de você compreender o Evangelho, antes do entendimento do Evangelho ter chegado a você, antes de você saber fazer a diferença entre Jesus e a religião, entre o Evangelho e o cristianismo, entre Jesus e o fenômeno humano, histórico, político, social chamado igreja, antes dessa diferença, como é que estava a sua mente? Como é que estava o seu olhar? Como é que estava a sua cabeça? Como é que ficou a sua alma? Quais eram os seus monstros, seus medos, suas doenças, seus pânicos? Como você se afastou de amigos, de pais, de pessoas? Como você se alienou? Como você de repente se percebeu todo panicado, nervoso, angustiado, vendo o demônio atrás de cada objeto, de cada pessoa? E como você perdeu a chance humana do encontro? E quem sabe agora, pelo entendimento do Evangelho, como tudo isso está sendo reconstruído na sua vida. Então, se você quiser, escreva aqui para o Braulio, para o chat, e diga como era antes de você saber fazer a distinção entre Jesus e o Evangelho, desses pacotões cruzados, perversos, da religiosidade, do sagrado, cheia de demônios, que não vence as portas do inferno, mas que se torna portões para o inferno. Eu perdi 10 anos da minha vida nesse evangelho doente. Quase perdi meu marido, pois até o sexo para nós virou apenas uma obrigação. Nada mais tinha graça, minúsculo. Mas graças a Deus, acordamos a tempo, despertamos. Meu esposo ainda está em processo, pois tudo é muito novo para ele ainda. Mas eu estou feliz, pois já estou no caminho da graça. Da desintoxicação, né? É difícil, né, Caião? Ah, não, isso é brabo. O pessoal que vem lá de casa mais fácil, assim. É muito vai mais. na manha. Quem vem da cozinha da tua mãe já chega muito mais preparado. Tava percebendo isso. Até gente do caminho, assim, lá. Eu vejo uma galera lá que tem dificuldade ainda. Ah, claro, tem a maioria ali, ficou anos e anos e anos em verdadeiras seitas. A viagem espiritual, mental, psicológica que alguns fizeram ali já é assim admirável. Porque quando eu os conhecia, 6 anos e meio, aqui em Brasília, pelo amor de Deus, a pessoa sentava ali para conversar comigo, era só medo, medo, pânico, medo, angústia, pânico, terror. E terror de tudo. Eu vejo agora algumas pessoinhas, não vou mencionar nomes de ninguém, é claro, que estão livres e responsáveis na sua consciência do Evangelho, mas eu me lembro do tempo que eu as atendia lá na academia de tênis, foi onde eu fiquei morando o primeiro ano e 4 meses aqui, todo dia atendia gente, a beça de manhã, de tarde, de noite lá. Pelo amor de Deus, o cara tinha medo de respirar, tinha medo de entrar uma música errada no carro dele e ele ir para o inferno. Se fosse secular, era medo da sexualidade dele, medo de se sentir atraído por uma moça, medo, 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 angústias, aquela questão do diabo o dia inteiro na cabeça e um Jesus panicante na alma. Então, os que você ainda encontre com algum resíduo disso, pode dar graças a Deus pela vida deles, porque já vieram de uma viagem extraordinariamente longa em pouco tempo, porque tem gente, meu amigo, que mesmo entendendo o Evangelho, leva anos e anos e anos, se não for exposto praticamente todo dia à releitura da palavra, a ouvir a palavra libertadora do Evangelho de novo, de novo, de novo, de novo, para ir vencendo e quebrando aquelas estruturas mentais. É uma lavagem cerebral a qual as pessoas são impostas, que deixa uma sequela terrível, sem falar nos quadros psicológicos
de doença. Ela mencionou aí a sexualidade dela, do marido. Tem gente que se esquizofreniza, tem gente que fica psicótica, tem gente que fica bipolar. Tem um dia, essas teologias que um dia o cara está no céu, no dia seguinte ele está no inferno, são a receita perfeita para bipolaridade. Não é? Então, o caldo de enfermidades que se produz nesses ambientes é indizível. Não tem ambiente na Terra com maior diversidade de problematização psicológica a ser oferecida às mentes frágeis do que esse ambiente religioso, porque tudo é encetado no coração e introjetado com forças dogmáticas, em nome de Deus, do Espírito Santo, da lei, da verdade. O cara fica esmagado, e aí engole aquilo, e aquilo entra no purão da alma. Para ir saindo, por mais que a mente vá entendendo, a alma é lenta, a alma é atrasada, a alma de vez em quando tem uns contrafluxos. E o cara vem de novo desesperado, aí você tem que sacudi-lo e dizer: calma, meu irmão, olha aqui para mim, você está livre, toma posse, você está livre, tá bom? Eu sei, mas aqui voltou aquilo em mim, voltou, aí você vai acalmando, aí ele, semana seguinte, ele, ai, graças a Deus. São ciclos que em alguns são mais lentos, em outros são mais rápidos, mas é uma opressão. É um império de trevas psicológico. O fio condutor para a absorção da mensagem que se prega geralmente é o medo, né? Porque é muito medo. mais fácil você dominar e manipular a partir do medo e nunca o amor. Nunca. Né? Por isso o resultado é sempre esse, né? Nunca a liberdade, nunca a consciência, nunca a autodeterminação, nunca o poder de andar com as próprias pernas seguindo o Evangelho, seguindo Jesus com a sua própria mente. Isso não se quer dar às pessoas, porque senão tira-se o controle que se tem sobre elas. Uma coisa que tem que notar também, Caio, que as pessoas às vezes elas ficam assim, dá um pepino na vida do cara, entendeu? Acontece um problema e tal, uma coisa, um revés. O cara acha que Deus não existe. E você já usou tanta essa expressão aqui, que existem as adversidades que catapultam você para outras coisas, para outras histórias mais legais. A pessoa não consegue relaxar nessas adversidades. Isso é por causa da teologia moral de causa e efeito. Então, se eu sou da igreja e se eu fui batizado, digo que Jesus é o Senhor, associando a teologia moral de causa e efeito mais a teologia da prosperidade, que crente não fica doente, crente não tem adversidade, crente isso e aquilo, meu amigo, é um projeto de fantasia terrível, é anti-existência. A existência esboroa esse projeto e o cara que crer nele fica sem pai, sem mãe, fica órfão. Porque ou ele surta dizendo, deve ser porque eu cometi alguma coisa, que eu não sei nem o que é, que esse mal me aconteceu, aí ele se põe no inferno, na companhia de demônios. Ou então, ele dizendo, eu não fiz nada, ele tendo assim aquele espírito de Jó, que se examina e diz, ué, eu não fiz nada e a promessa era essa, ele não é ensinado a dizer, o Senhor deu, o Senhor o tomou, louvado seja o nome do Senhor. Então, se o Senhor deu, o Senhor não toma nunca mais, e se tomar eu estou de mal com ele, então Deus não existe. Aí o cara vai para o outro polo, para o outro extremo. E tem também aqueles que dizem, não, Deus é Deus, eu é que não presto. E adoecem de todas as doenças psicológicas que você queira, possa imaginar. Vão ficando doentaços. Né? Deus sabe o que faz, cara. Deus... Ninguém não tem dificuldade de entender isso. E de confiar, é só questão de confiar. Deixa rolar, cara. Você é um cara que diz, minha mãe ficou doente, minha mulher está com câncer, eu não creio mais em Deus. Ele nunca de fato conheceu a Deus. Ele conhecia as promessas conceituais do Deus do pacotão religioso, que era um Deus de fantasia. Não era o Deus da verdade e nem da vida, ao qual
A gente encontrando aprende a amá-lo por nada, a servi-lo por nada. Não é? Já basta o que está feito. Eu sou um ser do lucro, fui incluído num favor imerecido. O resto é ganho. Para essa galera, o caminho, a verdade e a vida é a igreja. Né? Você pensa assim. Caião, outra questão sexual aí, travamentos. A gente, uma mulher, a gente vivia com medo na época do nem sabe o que. Medo de um Deus vingativo que cobra com dor aqueles que não o servem. Ou ainda o Deus que mata em nome dele. E eu morria de medo que ele matasse meu marido porque nós transávamos antes de casar. Perdi anos da minha vida sem ter uma relação sexual satisfatória por conta disso. Do medo. Sem gozar mesmo depois de casado. E só depois que conheci o Jesus do Evangelho consegui relaxar, literalmente, assim, sentir relaxar prazer. E gozar, né? E não é conselho da Marta Suplicy, né? Relaxa e goza. Relaxa e goza. Literalmente gozar com meu marido. Eu já sofri 3 abortos, tenho 2 filhas. Nenhuma das dores que sofri depois desse entendimento me fizeram desmoronar como eu desmoronava antes. Aprendendo, Caião. Continuo aprendendo. Obrigado. Amém. Graças a Deus. Tem outro aqui. Nasci no adventismo, conheci o pentecostalismo, caí no neopentecostalismo. Vixe. Estudei teologia do adventismo pro pentecostalismo, pro neopentecostalismo, misturei o que? Teologia? Batista? Estudei teologia batista e fiquei sem saber de mais nada. Mas não é possível também ficar sabendo de alguma coisa depois disso tudo. Que adventismo, Caio? O adventismo é um grupo caracterizado, para simplificar, por 2 coisas. Uma, por marcar adventos da volta de Jesus. Daí eles serem chamados de adventistas. O pessoal que bota a data? Já botaram datas, já refizeram datas, já recalcularam, já tudo isso. Então, adventismo. Do 7º dia, porque eles guardam sábado, guardam a lei de Moisés. Então, Jesus não cancelou a lei. Romanos 10, 17 não é verdade, pois o fim da lei é Cristo. Não tem essa frase para eles. A justiça de todo aquele que crê. Tem o texto, mas não está crido no coração, nem Colossenses 2, nem nada disso. A lei está em plena vigência. Então, você é salvo, no fundo, pelo comportamento, não pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda tem esse escatologismo angustiante, de datas a serem marcadas. É um pessoal para quem 2012 existe há muito tempo. Antes da profecia maia, eles já vinham marcando datas e marcando datas. É um povo cheio de gente muito boa, comportamentos muito legais e gente muito aflita de alma, muito neurótica. Onde você puser o peso da lei com escatologismo de data marcada, que você gera um grupo de gente neurótica e angustiada. Aí ele vai para o pentecostalismo. É o cara que é a sequência do cara. É o pentecostalismo, onde tudo é extremamente existencial. A Bíblia, a Escritura, não é o absoluto referencial pelo qual eu tenho que examinar todas as coisas e reter o que é bom. Eles confessam que a Bíblia é a palavra de Deus, ao mesmo tempo que, se um profeta chegar e disser assim diz o Senhor, e disser uma coisa que não está na palavra, eles creem a si mesmo. Só porque o cara disse assim diz o Senhor, fechou os olhos e teve um tremelique. Então, se cria um catolicismo medieval, onde a Bíblia é a palavra de Deus, os católicos diziam, e a produção da igreja é a palavra de Deus também. No pentecostalismo, a Bíblia seria a palavra de Deus e a palavra dos profetas, ainda que seja contrária à Escritura, também é crida. Imagina a confusão existencial que fica no coração do cara. No neopentecostalismo, aí já é teologia da prosperidade, declare, afirme, confesse, determine, ponha dinheiro no altar. Mamon é o mediador entre Deus e os homens, é a grana. É como aí o cara vai estudar teologia batista, que é aquela histórica com prevalência da importância do batismo em água, em imersão, sobre
quase todas as demais coisas, aquilo ali que é importante, e o sistema batista é outra coisa que tem uma importância fundamental. Você tem que ser um bom batista no sistema de governo da igreja para ser um discípulo adequado do reino de Deus. Põe isso numa cabeça só e bate o liquidificador, é enlouquecedor, meu irmão. Eu vou te dizer. É uma salada de chuchu com piqui, com tomate, com limão, pepino, alho e cachaça com champanhe. É menos indigesto para o estômago do que isso aí é para a mente, para o cérebro, para a alma de qualquer pessoa. Esquizofreniza, gera um... Qual é o teu nome? Legião é o meu nome porque somos muitos. Tudo batendo. O cara tá é uma confusão danada. Eu espero que você volte para o Evangelho, leia só a palavra, fique desintoxicado de tanta toxina religiosa pela simplicidade do Evangelho, seja conduzido à pureza de Cristo Jesus e sirva Jesus com a consciência pacificada. Caio, um dia o cara entender que a Bíblia tem que ser lida com Jesus como a chave hermenêutica, que ele já tem meio caminho andado. Olha só, você veio lá da sua casa e já compreendeu isso. Não é? Aí ele pega o Moisés... Tem teólogo aí que ainda está brigando com isso. Tem um monte de teólogos brigando com isso, sem entender isso, e você veio lá da sua casa e já compreendeu isso. Eu um brauliólogo. Já estou aí sacando a onda. Que beleza. É fácil demais, porque ele vai quebrando as paradinhas lá de trás. O que for parecido com Jesus e tiver a ver com o que Jesus ensinou, fica. O que não tem, já era. Linha. É obsolescência. Bola para frente. Jesus é a revelação completa de Deus. Exatamente. E o cara tá lá. A Bíblia não é. A Bíblia é uma sequência evolutiva histórica de uma revelação que em Cristo ganhou a sua plenitude e que, tendo se plenificado em Cristo, anula e relativiza até na própria Bíblia coisas que eram sombra e que eram tipos e arquétipos que em Jesus se tornaram desnecessários, porque Jesus as ultrapassou e algumas delas Jesus venceu-as por nós, porque nós não as vencíamos de nós mesmos. O que mais, Braulhão? Pô, o cara escuta o Caio falar... Desculpa, Caio, perdão. Não pode falar. O cara escuta o Caio falar um troço desse, por que ele não entra, velho? Por que ele não... Sacou? Olha aí, tá pronta a parada. Pois é, mas é o... Olha o que o Caio acabou de falar, dá um entrar também aqui, rewind aí. Mas o problema é que foi o que foi falado ontem, né? Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. O que a luz faz? Nos enxergar. Mas ninguém quer se enxergar, todo mundo quer andar em trevas. E ninguém se enxerga. Aí essa confusão, bate cabeça, fica brigando, pá, bate aqui, bate ali. Porque ninguém se enxerga, cara. Ninguém quer se enxergar. Todo mundo quer uma doutrina, mas ninguém quer olhar, deixar o Evangelho iluminar o coração. Aqui, ó, se enxerga aqui, ó. Eu não ia nem ler isso aqui, mas você deu a ponta aí legal. O cara falou assim, ó, eu não ia ler agora. Não ia ler mais nada. O cara falou assim, eu dava aula na escola bíblica e me tiraram porque dizia que eu era pastor de mim mesmo. Porque eu estava ensinando a graça. Quer dizer, o cara está ensinando a graça de Deus, essa história. Aí o cara falou, não sai fora, você é pastor de você tem que ser pastor da igreja. Não é por aí? Significando dizer, você tem que rezar conforme a nossa cartilha. E aí, brother? Caião, eu era medrosa, tinha medo de morrer e ir para o inferno. Tinha de ir nas vigílias e fazer jejum de 12 horas para dizer a verdade. 12 horas, ponto. Para dizer a verdade, minha vida era uma desgraça. Tem 6 meses que eu ouço o programa. Eu tenho 6 meses de vida, pois acho que realmente Jesus me ama. Amém. Tenho problemas, mas sei em quem realmente... Mas sei em quem tenho crido. Amém. Morreu eu. E hoje renasci para Cristo sem barganha, sem medo de Deus me matar. Só porque não fui na vigília. Por quê? Tinha que trabalhar muito cedo no outro dia. Amém. Dormiu bem. Graças a Deus. Hoje sou livre. Meus filhos são livres. Amém. Descobri que Jesus morreu e reviveu. Graças a Deus. Amém.
era da igreja da Pipoca Pula. Da Pipoca Pula, né? Que é a igreja da Pipoca Pula? Muito usava roupas de manga comprida, nunca cortava os cabelos. Isso. Parecia uma preguiça. Que derrota. Uma orango. Ainda arrumou filho, teve neguinho pra te pegar, mano. Neguinho ainda te pegou ainda. E quando não queria. É igual o. Não, vai lá. Desculpa. E quando não queria obedecer, suspendia de tudo. Eu era conhecida como irmã marginal, pois ia contra tudo. Hoje sou abençoada, graças a Deus. Beijo, Deus te abençoe, pastorzão. Amém. 28 anos nessa vida. Hoje eu tô com 40. É uma mulher. E lógico, acabei de crescer. 6 meses de liberdade no Tem Evangelho. 6 meses, na Pipoca Pula. Ela disse, Jesus me ama, né? Eu acho que essa certeza é o que falta nas pessoas. Se a pessoa simplesmente tiver essa certeza de ser amado, acolhido, né, por Deus, pronto, né? É tão simples. É o espírito do Evangelho. Deus amou ao mundo. Paulo, quem nos separará do amor de Deus? Aí quando isso entra na gente, você é mais que vencedor. Apesar de, às vezes, ter fome, escassez, perigo, nudez, espada, você tá acima de principados, potestades, qualquer outra criatura. Os medos vão embora. Quem me poderá fazer o mortal? Quem me condenará? Se Cristo, que podia me condenar, resolveu me justificar. Romanos 8, acaba tudo. Fica só a serenidade. É uma mensagem acessível a qualquer um, né, Caio? Esse entendimento, ele está acima das nossas discussões filosóficas, teológicas, enfim, versículos. É isso. A pessoa mais simples ou a pessoa mais sofisticada em cultura, enfim, não importa, né? Ambas têm acesso a uma mensagem simples de serem acolhidas e amadas por Deus. E isso supera essas discussões, essas guerras e cruzadas que tentam nos desviar desse entendimento simples e suficiente. O que impede qualquer pessoa de enxergar isso é a vaidade, é o preconceito, é a predeterminação religiosa e cultural de que a coisa tem que ser conforme a pessoa aprendeu, ensinou, ajudou a desenvolver aquele sistema. Aí, como diz Paulo em 2 Coríntios 4, o Deus deste século bota um véu no entendimento da pessoa. Ele não estava falando de gente de fora, não. Ele estava falando era de gente religiosa mesmo. No capítulo 3, ele compara a lei de Moisés com a lei do Espírito da vida em Cristo, o ministério da morte com o ministério da vida. Aí ele diz como a gente tem que tirar o véu de toda hipocrisia e olhar para Cristo para a gente ser transformado. Aí ele entra no capítulo 4 de 2 Coríntios dizendo: mas o Deus deste século cega o entendimento. Porque não é possível, não podia ser mais claro, não podia ser mais óbvio. Mas o Deus deste século cega. Se você não quiser dizer Jesus é tudo, e tudo que não for segundo Jesus não serve para mim, se você não fizer essa afirmação radical, mano, e for querer montar a sua palavra de Deus, você está danado e o diabo vai te pegar, vai te cegar. Temos 20 minutos, vamos correr. Cara, eu frequentei a igreja evangélica por aproximadamente 25 anos. Há 1 ano e meio, acompanho a VMVTV e mudou a minha vida. A minha forma de pensar. Passei a entender o que é evangelho e diferenciá-lo do evangélico idiotado que está sendo papagaiado por aí. Antes eu vivia sempre sequestrado pela doutrina, forma de pensar no meio. Até para decidir por fazer uma faculdade era difícil, pois eu sempre achava que estaria roubando o tempo de estar na igreja. Olha isso. Fazendo a obra de Deus. E que não deveria deixar de cuidar das coisas do reino para buscar coisas temporais. Não tem condições de falar tudo que mudou minha vida por aqui, Caião. Mas resumindo, o que tem hoje é uma sensação de liberdade indescritível. Amém. Indescritível. Sou grato a você, Caião, que tem sido veículo dessa graça transformadora na minha vida.
Amém. Hoje continuo acompanhando diariamente, vem ver e indico para todos que conheço, pois quero que muitas pessoas bebam dessa água. Amém. É claro que para meus ex-companheiros de ministério, hoje eu sou um desviado. Básico. Mas isso é problema deles, que infelizmente se encontram de olhos vendados e ainda e não sabem a diferença entre o evangelho e a religião. Todo mundo, Caio, que descobre o evangelho é desviado. Se desvia para o caminho. Exatamente. Eu, por exemplo, da minha galera, sou o contrário. Eu virei um babaca. Né? Porque eu era um doido. Né? Aí o cara que é crente descobre o evangelho é o desviado. Ou seja, o cara que tá no evangelho só leva pau, né, bicho? Porque verdade. um falando que ele é um babaca, outro falando que ele é um desviado. Pro pessoal do mundo você embabacou, né? É um babaca. Você virou crente, brother. Você é doido. Presta atenção, rapaz. Você vai ficar aí agora? Não bebe, não fume, não fode. Eu falei, é ruim, hein? Você não conhece os baratos aos quais você está sendo introduzido, né? Se neguinho tivesse a viagem que eu tive semana passada num papo que teve aqui. Coitado Deus. Ó, nem o Beck mais poderoso deu aquele barato que deu em mim aqui semana passada. Tô pra fazer um doidão, brother meu, aquele bem da chincha mesmo, pra sentar aqui e falar, brother, senta e viaja. Senta e viaja. Ninguém não tem noção do surf, cara. Maravilha. Aí o outro é desviado. Desviado pro caminho. Caído de cara no amor de Deus. Poxa vida. E aí, brother? Aí o 2012 tá chegando, o chão racha na tua frente, tu olha e fala, beleza, cara, vamos nessa. Indiana Jones, onde é que tá a pontinha pra eu pisar? Vou atravessar, né? Tô nessa faixa, Canhão. Amém. O chão racha, você pisa na ponte e vai rachado, velho, e vai andando. E o troço flutua. Vai, flutuando no nada e pisando em solo firme. A fé. Caio, realmente existe uma grande diferença entre seguir Jesus e seguir o medo da religião. Mas me responda, por favor. Se Jesus encontra-se com um feiticeiro, ele não falaria nada a respeito de que ele precisa mudar suas práticas, como ele fez com as pessoas que ele encontrava e dizia, vai, não peques mais? A graça é uma permissão ao pecado deliberado ou a graça em nós suscita mudança? Obrigado por esse espaço para tirar dúvida. Caio, eu li essa aqui de chute, mas assim, eu não sei se tem a ver com o tempo, se você não quiser falar. Não, deixa aí. Desculpa. Agora, eu queria que ele me dissesse quantas vezes Jesus procurou pessoas, acusando pessoas de qualquer coisa. Sim. Quantas? Me mostra aí no Evangelho. Quando esse homem aí, a quem Jesus disse agora, vai, não peque mais, primeiro é João 8, é a mulher adúltera. Estava todo mundo, a religião, jogando pedra nela, ele está esquecido disso. O que parou a pedrada? Foi a graça. Se a intervenção da graça, do favor imerecido, que a lei de Moisés mandava soltar a pedra mesmo na cabeça. Então foi a intervenção da graça que estancou a pedrada. Aí, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? O cara não lê nem o contexto. Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Aí a mulher disse, não, Senhor. Jesus disse, nem eu tampouco te condeno. Agora, vai e não peques mais. Ele quer o que mais? Para saber o que é graça. Estanca o fluxo do juízo humano, das pedradas. Tira do coração humano o peso esmagador e diabólico da culpa, porque no passado não cabe mais nada, mas no futuro ainda cabe tudo. E mostra para ela o futuro. O futuro na graça pode adulterar e voltar sempre? Não. Está resolvido aqui, eu não te condeno. Agora vai aprender a viver como gente. Vai se dar valor. Vai amar a verdade, não a traição e a mentira. Vá e não peques mais.
Ou aquele caso de João 8, do cara lá à beira do tanque de Betesda, que Jesus curou. Queres ser curado? Jesus não chegou dizendo, ó, por causa de um pecado tu foste colocado aqui neste lugar. Só perguntou, você quer ser curado? E o cara disse, ah, não tem ninguém que me jogue no poço quando a água é agitada, aquela história toda, João 5. Aí Jesus disse, levanta, toma o teu leito e anda. Aí o homem vai andando, fica curado, Jesus dá uma sumida do pedaço, vem aquela confusão dos religiosos em cima dele, porque ele estava carregando o leito no dia de sábado, é a religião, é a antigraça, brigando contra a cura, contra o milagre, contra a bondade, que não fez pergunta, só curou. A única pergunta é, você quer ficar bom? Quero, então fica. Quando Jesus encontrou mais adiante, disse, olha, toma cuidado, não peques mais aqueles pecados que você tinha se viciado neles, para que não te suceda coisa pior. Porque aquele problema do homem era provavelmente uma causa psicossomática, de culpa, renitente crônica, acerca de coisas que o homem antes fizera, pelas quais ele adoecera. Não como um juízo de Deus, mas como um juízo da própria consciência contra o corpo. Então não faças mais isso para que não te aconteça coisa pior. Quem mais você vê Jesus procurando, indo atrás de alguém para encontrar um feiticeiro? Não tinha nenhum feiticeiro nos dias de Jesus? Tinha feiticeiro a beça, meu irmão. Tinha pagão pra caramba. Para todo lado, inclusive em Israel. Mas Jesus não puxa o assunto. Jesus não puxa nenhum assunto com ninguém. E quando ele puxa, olha a descrição dele. Chega para a mulher de Samaria, lá em João 4, é dá-me de beber. Ele não falou, escuta, quantos maridos você tem? Esse que agora tu tens não é teu marido. A mulher que puxou o assunto, ele não entrou nessa conversa. Você podia me compartilhar um pouco d'água? Dali daquele encontro humano foram sendo suscitadas questões que a mulher levantou. Jesus não levantou nenhuma questão, ele só pediu um pouco d'água. Veja se Jesus levantou qualquer questão ali. João 3, lá com Nicodemos, que era membro do Sinédrio, quem é que procurou quem? Foi Jesus que foi encher o saco de Nicodemos, na casa de Nicodemos, uma noite, dizer, cara, você precisa nascer de novo. Nicodemos é que foi procurar Jesus à noite, cheio de perguntas, e Jesus respondeu. Então é assim em qualquer lugar. Eu podia passar o resto do dia dando exemplos aqui de como Jesus é tão diferente desse espírito. Tão diferente. Mesmo os apóstolos. Você não vê Pedro perseguindo Simão de Samaria. É Simão de Samaria que vai lá oferecer grana para Pedro e João darem a ele o dom do Espírito Santo. Escuta, quanto custa receber esse poder de impor as mãos e o pessoal ficar cheio do Espírito Santo? Aí o pau cantou. O Paulo, você não vê Paulo perseguindo o procônsul Sérgio Paulo. Paulo estava, aliás, o Elimas o Mágico. Você vê Paulo lá pregando para o procônsul Sérgio Paulo, que gostava de Paulo e o procurava para ouvi-lo. Não era Paulo indo bater lá, ficar lá no gabinete esperando horas e horas para ter o privilégio de falar com um procônsul romano. Não tinha nada disso. O cara que ouviu falar de Paulo foi prestando atenção, ficou curioso e ia atrás de Paulo, queria saber mais. Aí aparece um bruxo no meio da história e começa a perverter tudo que Paulo dizia, até que chegou um dia, não foi no primeiro dia, nem na primeira hora, foi depois de muito tempo, que Paulo disse a ele, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, até quando perverterás os santos e retos caminhos do Senhor? Eis, pois, aí está a mão do Senhor sobre ti, e tu ficarás cego por algum tempo, não foi nem para sempre. E desde aquele momento caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando ao redor, não conseguia enxergar e procurava alguém que o guiasse pela mão. Isso fez cair temor no coração de todos e do procônsul Sérgio Paulo, que se converteu. Agora, isso não é uma prática, não é um modo de ser, isso é um extremo de uma exceção, numa hora em que um testemunho do Espírito
determina aquela ação. Agora, no meio evangélico, é o tempo todo isso. Encontrou o bruxo ali, já vai se inimizando do cara, já vai lá para briga, já vai para cruzada. Aí é por isso que não ganham ninguém. Eu nunca fiz isso na minha vida. E vi a quantidade de bruxos que eu vi e vejo se converterem até hoje, me ouvindo aqui na televisão. Esotéricos aqui em Brasília para todo lado, que vão ouvindo, que vão ouvindo, que vão ouvindo, que vão ouvindo. E eu não poupo de dizer nada do que seja verdadeiro. Só digo num bom espírito, com amor, com graça e sem acusação a ninguém. E dizendo que é tempo de ignorância quando se está assim. E o coração das pessoas vão se abrindo. Eu entro na casa de qualquer um que me chame para comer, eu vou lá e como. Agora, Paulo diz para eu não comer com aquele que se dizendo irmão é ladrão, roubador, canalha, ludibriador do próximo, manipulador do evangelho. Paulo diz lá em Tito, com esses eu digo que nem comais. Com esses que se dizem crentes e são assim. Agora, com o alienado, eu não quero saber quem ele é não. Tudo que me puser à mesa eu dou graças ao Senhor, parto o pão e como. Viro uma eucaristia. Em nome de Jesus. Como eu me lembro, em quantas ocasiões, mas uma delas ali no Borel, eu subindo ali, muitas vezes que fui lá, e chegava com 15, 20 pessoas, no final havia 2, 3 mil comigo. Num dia uma mãe de santo me convidou para entrar na casa dela. Foi o maior auê dos crentes. Mas, pastor, você vai entrar na casa dela, o que você vai fazer quebrar o congá? Vai não sei o que. Que isso, minha irmã? O congá é o móvel dela, respeite. Eu vou lá, ela me convidou para ir lá, eu vou saber o que ela quer. Cheguei lá, ela queria lhe oferecer um bolinho. Falei, eu tenho tanto respeito pelo senhor. Muito obrigado, minha irmã. Agradecer ao Senhor pelo bolinho, em nome de Jesus. Se eu quer uma água, quero. Agradecer ao Senhor pela água. Aí eu disse, o que a senhora quer que eu faça pela senhora? Eu queria que o senhor pedisse a Deus para ter misericórdia de mim. Aí eu orei por ela, Senhor, tem misericórdia dessa tua filhinha querida. A mãe de santo chorando, o povo lá fora, as centenas assim, sem entender nada. Agora a gente vai ver na eternidade o que significou o que para quem. Se foi uma briga ou um gesto de amor que produziu os resultados eternos. Última, brother, tem 5 minutos. Caião, eu fazia parte de uma igreja em células, comandado por um cara aí, não falou o nome. Participei do encontro com Deus, aquela loucura. Aí fiquei muito tempo recebendo as tais unções e caindo no chão, pulando, gritando, enfim. Você sabe como é que é, Caião. Só que com todo o mover do Espírito Santo, como isso era chamado. Não havia mudança na minha vida, Caião. Claro que não. Quando eu comecei a questionar isso com o tal pastor, famoso cara, ele disse que o diabo estava soprando no meu ouvido. Pelo amor de Deus, eu parei com isso. Mas até hoje eu sinto uma tremedeira, cara. Principalmente quando eu estou orando e ouvindo música. Quando isso começa, eu fico com muita raiva de tudo porque eu deixei a religião fazer na minha vida, cara. Um abraço para você, me sinto livre. Mas isso aí ainda é um estribucho do rabo da lagartixa. É um feedbackzinho pesado. De uma mente que ficou nervosa, condicionada, preparada para quando aquele som chegasse, quando aquele momento chegasse, ela surtasse de histeria, ela fizesse aquela catarse que não era nem psicologicamente aliviadora, era uma catarse de pânico mesmo. Mas isso tudo vai acabar agora, se você crer. Você crê? Se você crê, tome posse que essa tremedeira vai passar agora. Eu lhe digo em nome de Jesus, a tremedeira acabou. Meramente pela palavra. Entendeu? Meramente pela palavra. Não preciso gritar, espernear, nem fazer nada assim, com os meus olhos abertos na luz do Senhor. Dizer a você, meramente pela palavra, eu digo a você, meu irmão, a sua tremedeira acabou agora. Vai ler a palavra em paz, vai orar em paz, não vai ter mais tremedeira nervosa nenhuma na sua vida. O resto dessa sequela saia agora de você, em nome do Senhor Jesus.
Em nome de Jesus.